Wilson, boa noite. Você está me ouvindo, Wilson? Faz um Boa sinalzinho noite, para mim. Marcos. Boa Tudo noite. bem? Tudo bem, obrigado. Wilson, obrigado pela presença. Nós já vamos iniciar, os convidados participantes já estão entrando. E primeiro eu queria agradecer o Wilson pela presença, por estar aqui conosco hoje à noite para falar um pouquinho sobre a questão aí do marketing, né? Como o marketing pensa algumas coisas e como algumas coisas, se pudessem ser melhor pensadas, evitariam muitas dores de cabeça. Tá? Queria agradecer também aos participantes, né, que estão aqui conosco, mais um webinar da FIA, e já nós vamos começar. Eu queria só fazer um preâmbulo, né, sobre essa questão das relações entre jurídico e marketing, né, o que acontece, né, quer dizer, a gente ouve muita piada na área de marketing, né, de que quer fazer com que o projeto não aconteça, chama o jurídico para o comitê, obedece todas as recomendações do jurídico, etc., né? Mas o fato é que, né, quando nós não envolvemos o jurídico desde o início num processo qualquer de comunicação ou de gestão de marketing, né, a tendência é que no mundo cada vez mais regulado, cada vez mais complicado do ponto de vista de normas, cada vez mais competitivo, né, que essa pressa traga muitas dores de cabeça lá na frente, e como a gente sabe, né, os processos não são lentos, a pressa pode virar morosidade lá na frente. Né? O tema é amplo, né? O Wilson, ele é nosso professor, ele é professor no MBA de Marketing e Branding, ele dá aula para o pessoal de Marketing e Branding, e é uma aula muito agradável, né? Apesar dele ser advogado, né, Wilson? Desculpa aqui a primeira na canela, né? Mas é uma aula muito agradável. E quando a gente fala das relações entre marketing e o mundo jurídico, eu separei aqui alguns campos nos quais os problemas podem ocorrer, né? Fora as questões regulatórias de cada categoria, né? Medicamentos, tem algumas questões regulatórias bastante rígidas, cigarros, alimentos, essas diferenças, né? São problemas que podem acontecer em qualquer uma das categorias. Há 4 grandes campos, né? Nos quais uma intersecção bem feita entre marketing e jurídico pode evitar problemas. Comunicação, né? Propaganda, comunicação de modo geral, embalagem, né? As relações de consumo, né, como elas são estabelecidas para evitar dor de cabeça, não prometer aquilo que não vamos entregar, e a questão de name e propriedade intelectual, né, escolha de nome de marcas, propriedade intelectual e assim por diante. Como o nosso webinar, entre apresentação e perguntas, dura em torno de 1 hora, nós vamos conseguir abordar os 4 temas. Tá? Então, aquele que o Wilson vai conversar um pouquinho conosco hoje, é a parte de naming e propriedade intelectual relacionada com esse aspecto, porque é um aspecto fundamental. Né? Errou no nome, se atrapalhou ali, a coisa vai ficar bem complicada lá na frente, assim como acontece conosco na vida, né, de cada um de nós enquanto pessoas físicas, né? Nome errado é bem mais difícil do que, por exemplo, trocar de roupa. Então, quando você erra na embalagem, você troca a embalagem. Quando você erra o nome, é bem mais complicado de resolver isso, bem mais custoso, e às vezes não é resolvível, né? Você tem que carregar aquele problema ou lastro, né, por toda a vida da sua marca, do seu produto ou serviço. Tá? Então é isso, eu vou só compartilhar as primeiras telas aqui para apresentar um pouquinho melhor o Wilson e o conteúdo, e já eu passo a apresentação para ele. Então, o nosso tema é esse, tá? Sonhos de marketing que viram um pesadelo no jurídico. Como eu disse, o foco vai ser na questão de naming hoje, tá? E aí, tá? Eu sou o Marcos Machado, eu vou estar aqui moderando, basicamente, meu papel aqui vai ser fazer alguns comentários finais, tentar amarrar em alguma coisa que possa ser útil para os profissionais de marketing e selecionar as perguntas. Então, eu queria enfatizar para os participantes, né, os microfones estão fechados, mas vocês podem fazer as perguntas, né, lá embaixo tem um campo que é Q&A, Q&A, né, que são onde estão as questões, vocês vão, à medida que tiverem dúvidas, comentários, fazendo as questões ali, eu vou selecionando, tentando agrupá-las mais ou menos de acordo por similaridade e por assunto, e ao final, aquelas mais comuns, as mais interessantes, que são as dúvidas da maior parte dos participantes, eu passo para o Wilson para ele tentar responder. Tá? Eu também sou coordenador do MBA de Marketing Branding, que é um dos MBAs aqui da FIA, tá? No qual o Wilson é professor, conforme eu já mencionei. Tá? Vou falar um pouquinho do Wilson, né, que é o nosso convidado de hoje. O Wilson, ele é mestre em Direito Comercial, né, pela Faculdade de Direito da USP. Né? Ele é diplomado pelo Franklin Pierce Law Center em Direito de Marcas norte-americano e Direito Internacional do Autor. Ele é agente da propriedade intelectual, credenciado pelo INPI,
que é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, que é onde fazemos registro de nomes, patentes aqui no Brasil. Ele é sócio no Sallusti Marangoni Parente Jabbour Advogados, que é um escritório que tem uma atuação bastante relevante na área de direito marcário, proteção intelectual. Ele é professor no curso de especialização em propriedade intelectual do programa GVLO, da Fundação Getúlio Vargas, e ele é árbitro e mediador em várias organizações e entidades ligadas às disputas de propriedade intelectual e assim por diante. Eu vou destacar dois aqui, que é a Organização Mundial de Propriedade Intelectual e também a solução de disputas da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual. E na ABPI, ele também é diretor adjunto da Câmara de Nomes de Domínio da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual. Portanto, ele é um profissional, é um advogado bastante experiente na área de propriedade intelectual e direito marcário e naming, e tem também como habilidade e talento uma facilidade de transitar muito bem com os profissionais de marketing. Portanto, ele é a pessoa mais indicada para conversar conosco hoje sobre esse tema. Então, é isso. Eu vou parar de compartilhar, Wilson, para que você possa compartilhar a sua versão da apresentação, e aí você fica com mais controle aí do time de mudança de slides. Tá? Bom, antes de mais nada... Vou só tirar do vídeo, só reforçar. Não esqueçam de fazer as perguntas lá embaixo no QIA. Obrigado, Wilson. Imagina. Marcos, eu que tenho que agradecer pela oportunidade em estar aqui falando nesse público tão selecionado da FIA, e um público que é muito mais ouvinte do que os alunos de direito normalmente, porque, embora tenha essa percepção de que você não quer que o negócio funcione, chame o pessoal do jurídico, né? Quando o pessoal do marketing ouve, e aí é feita uma ponte, uma construção de um diálogo, o negócio funciona muito bem, né? E essa é um pouco a experiência que a gente tem e que eu queria trazer aqui, um pouco assim do que fazer e do que não fazer, né? Eu vou só aqui, um minutinho só, por a apresentação. Ele está só naquele formato que aparece... Agora sim, perfeito. Isso. Então, só ver se... Opa, desculpa que falhou aqui um pouco. Acho que o primeiro ponto, né, que a gente queria conversar aqui, né, é uma coisa que eu sempre ouço do pessoal de marketing, né? Poxa, eu quero que a minha marca seja gravada na memória do consumidor. Eu quero que ela seja de fácil percepção, de fácil associação, né? Então, a gente começa com essa vontade, né? Porque, claro, fica muito mais curto o caminho entre o produto e o consumidor, se aquela for uma marca que tem essa capacidade realmente de ser facilmente gravada. Só que o que a gente percebe, né? E essa é uma das características dos chamados sinais distintivos, né, que são as marcas. Para que eu possa ter uma marca, ela tem que ter um requisito essencial. Ela tem que ter a capacidade de se diferenciar, de se destacar, né? Então, a gente só pode ter como marca algo que seja realmente distintivo. E é por isso que aqui eu trago essa imagem aqui de uma maçã, dentre outras, que se destaca, nesse caso aqui pela diferença de cor. Mas no mercado, né, em relação aos produtos concorrentes, os serviços concorrentes, o que o marqueteiro precisa ter? Eu sei que o Marcos não gosta muito desse apelido que o pessoal do jurídico dá, mas, enfim, o que o pessoal de marketing precisa ter? Muito clara a noção de que para eu ter uma marca forte, eu realmente tenho que buscar um sinal que a gente chama fantasioso, um sinal que não tenha tanta relação com aquele produto, com aquele serviço. Por quê? Porque quanto mais forte, quanto mais diferente ele for, mais fácil vai ser de proteger, mais fácil vai ser de identificar aquele produto e de separar um produto do produto concorrente, né? E aí a gente até fala, e aqui eu vou trazer, reproduzo aqui, uma gradação que está no próprio site do INPI,
né, que o INPI, como o Marcos comentou, é a autarquia federal responsável pelo registro de marcas e patentes aqui no Brasil, e então eles fazem toda uma verificação do que pode ser registrado com marca e o que não pode ser registrado com marca. Então, para que eu possa ter um registro de marca, eu tenho que ter uma marca que preencha esse requisito que a gente chama da capacidade distintiva. E aí, o que é este requisito da capacidade distintiva num caso prático, por exemplo? E aqui vou usar os exemplos do INPI, né? Então, no caso de avião, né? Se eu tenho uma marca de avião que quisesse ser aeronave, eu não conseguiria ter essa exclusividade, porque este termo estaria descrevendo o produto que eu quero assinalar. Agora, eu posso ter marcas, e aí são essas que estão na primeira coluna verde, né, que são aquelas que evocam uma qualidade ou que sugerem uma relação com o produto ou serviço que elas visam assinalar. E aí o exemplo aqui do NPI é Airbus, né? Seria, traduzindo livremente aqui para o português, né, um ônibus aéreo, né? Tem uma associação? Ela evoca algumas qualidades? Sim. Agora, ela é neste conjunto registrável. Só que o que acontece? Eu não vou poder impedir nenhum concorrente meu de usar air em relação ao aéreo. Então, são marcas que podem se tornar fortes ou podem se tornar relevantes, mas que o domínio de exclusividade, o território de exclusividade vai ser muito menor do que, por exemplo, Elbit, né? Que é uma marca totalmente fantasiosa. E é isso que a gente tenta instigar no pessoal de marketing, né? Buscar marcas que não tenham nenhuma relação com o produto ou com o serviço, com o significado, ou com qualidades, ou com características típicas daquele produto ou daquele serviço. Porque estas marcas, que aí a gente vai chamar de fantasiosas, elas vão ter potencialmente um valor muito mais agregado, um valor agregado muito maior, muito mais alto. E por quê? Porque como elas não têm nenhuma relação de descrição ou de associação, fica muito mais difícil de um concorrente copiar ou de usar artimanhas para fazer-se passar pelo legítimo proprietário, pelo empresário. Então, veja, quando o pessoal de marketing se esforça nessa criação de algo que não existia, de algo inovador, potencialmente vai existir muito mais direito para aquela marca. E aí, muito mais exclusividade. Porque a gente está falando tanto de marcas aqui, o que são as marcas, né? As marcas, elas são exclusividades. É o uso exclusivo de certo sinal em relação a alguns produtos ou serviços. Então, e aqui vou só fazer uma pausa, só para também tirar um erro de percepção que às vezes a gente percebe, né? A empresa ou o empresário ou a pessoa chega e fala, não, estão usando a minha marca indevidamente. Ah, e qual que é a sua marca? Ah, minha marca é a marca Veja, e eu tenho ela registrada para revista, né? E eu tenho alguém que está usando ela para produto de limpeza. Isso não existe aí uma violação de marca, porque a proteção que vai existir é dentro daqueles produtos ou serviços para os quais ela foi registrada e está protegida. Então, é possível você ter a mesma marca, objeto de proteção por titulares diferentes para coisas diferentes. Então, eu posso ter a Editora Abril com a revista Veja, a Rect com o Veja limpador, né, o Veja multiuso, e posso ter uma ótica que chame Veja, né? Isso é plenamente possível, porque são exclusividades, mas que estão dentro de um determinado escopo de proteção. É o que a gente chama, tecnicamente, do princípio da especialidade. Tá? Então, o que a gente vai ter? O ideal é que se pense, né, primeiro, qual vai ser o uso que vai ser feito para aquela marca, em relação a quais produtos e quais tipos de produtos ou quais categorias de serviços. E aí, uma adequação e sempre buscar uma marca que seja o mais não relacionada com aquela categoria, com aquela espécie, porque aí ela tende a ser muito mais forte. E aqui, os exemplos que
o próprio NPI traz, de Osklen para artigos do vestuário, para calçados, né? Sagatipa para aguardente, né? Enfim, são todas estas expressões que não têm uma relação, né, com aquele produto ou com aquele serviço. E aí elas acabam sendo muito mais fortes e muito mais oponíveis contra terceiros. Porque qual é uma grande dificuldade que depois, com o uso, acaba surgindo? Né? Marcas parecidas. Então, se você opta por uma marca, como o exemplo aqui de multi-shoes em relação a calçados, né? Shoe, em inglês, é calçado. Então, você não vai poder impedir alguém de usar uma marca que, no seu conjunto, tenha shoes. Agora, se você tem a marca Osklen, vai ser muito mais difícil de um concorrente usar uma marca parecida, ele arranjar uma boa desculpa para isso, né? Então, toda essa preocupação, ela se volta em uma escolha adequada de um termo que tem esta capacidade, tem esta força distintiva. E quanto mais forte, então, for, mais fácil vai ter uma proteção e mais difícil vai ser da marca ser copiada, né? Então, acho que esse é o primeiro grande ponto, né, que eu queria trazer e comentar aqui com vocês, né? Essa ideia, né, de por que existe a proteção para a marca, né, e como escolher adequadamente uma marca. E aí, disso também queria falar duas outras coisinhas, né? Primeiro, é que, e aí uma das outras questões que a gente percebe sempre na criação de produtos, na criação de novos produtos, uma corrida, né? O pessoal quer testar o mercado, quer verificar se o público vai aceitar ou não bem aquele novo produto ou aquela nova marca. Mas um mínimo de cautela deve existir, né? E aí, por isso que eu falo que o jurídico tem que ser envolvido nesses momentos. Para quê? Para verificar, fazer algumas buscas para verificar se alguém já não tem uma marca igual ou parecida que possa impedir o uso daquela marca. Então, segundo grande ponto que eu trago aqui, além de tomar muito, o primeiro ponto, repetindo, né, tomar muito cuidado na escolha do nome, né, que ele tenha realmente essa capacidade de diferenciar um produto do outro. O segundo ponto é conter um pouco a pressa para verificar a disponibilidade, a possibilidade daquele nome ser utilizado, daquela marca ser utilizada, sem infringir um direito de um terceiro. E aí, claro, o ideal, né? E aí sempre o mundo ideal é longe do que é a realidade, mas o ideal é que você só comece a usar uma marca depois de ter feito essa verificação, depois de ter tido esse cuidado de falar, poxa, existe alguma outra marca que poderia ser, desculpem, um impedimento aquela que eu quero registrar? Sim ou não? Porque se existir, esse não seria o melhor caminho. E aí, uma busca que é algo relativamente rápido e simples de ser feito, embora, claro, exista uma ciência por detrás disso, ela pode economizar muito dinheiro. Porque eu já vi vários casos de a pressa, aquela ideia de eu quero que esse mercado seja... quero conquistar esse mercado. Desculpem. Então, lança um produto, mas já existia alguma marca que era um impedimento, e aí tudo aquilo que tinha sido gasto de pesquisas, do produto, material publicitário, tudo aquilo acaba tendo que ser jogado fora, descartado, e, eventualmente, indenizações têm que ser pagas. Então, essa segunda cautela é muito importante na hora de se lançar um produto, né? Uma terceira cautela que a gente sempre acaba mencionando, né? Hoje em dia, em tempos de internet que a gente vive, né? Isso ainda muito mais acentuado pela pandemia, é uma cautela muito, muito simples, muito evidente para quem já está acostumado com isso, que é do quê? Procurar ter o nome de domínio, né? O www. Aquela marca, né? E aí, além do .com, além do .com.br, existem hoje
diversas extensões que podem ser procuradas, que podem ser pensadas. E que, às vezes, o custo para se registrar o nome de domínio é muito mais barato do que depois tentar recuperar um domínio que tenha sido indevidamente registrado. Então, essa é uma outra providência que sempre deveria estar na mente de quem está desenvolvendo uma nova marca. Ok? E vou falar de mais uma outra cautela que tem muita relação com iniciar o uso sem verificar se a marca está disponível, se ela é viável, né? Que é também começar a exportar para um outro país sem verificar se essa marca lá naquele país de destino está também disponível e se você não viola direitos de alguém naquele país de destino das mercadorias. Então, essas são algumas das cautelas que a gente sempre tenta martelar no pessoal das empresas, porque fica muito mais barato se agir preventivamente do que reativamente. Tá? O segundo grande ponto que eu queria tratar aqui com vocês é eu falo que é um outro sonho do pessoal de marketing, né? Fala, nossa, a minha marca ficou tão famosa, ganhou tanto mercado que ela se tornou sinônimo de produto, né? Sinônimo do produto. Eu, há uns 15 anos, assessorei uma grande marca que flertou com essa questão e naquele momento ela tinha acabado de ser dicionarizada. E o pessoal achou isso ótimo. Mas isso é a pior coisa que pode acontecer do ponto de vista jurídico. Por quê? Né? A proteção para as marcas existe naquilo que ela é distintiva, naquilo que ela tem essa capacidade de diferenciar. E aí é que vai existir uma exclusividade. Mas, se aquela marca acaba virando o sinônimo do produto, então todo mundo vai poder usar. Então, do ponto de vista jurídico, é a pior coisa que pode acontecer. É como se você perdesse aquela marca. E, de fato, em alguns países, para algumas leis, né, e aqui esse é um ponto relevante, né? A gente sempre fala de propriedade intelectual, a gente tem que se preocupar com a lei do país em que a gente quer usar aquela marca ou a gente quer adquirir direitos sobre aquela marca. Porque existem muitos tratados internacionais, as leis se conversam, são parecidas, mas têm pontos diferentes. Então, em alguns países, em alguns territórios, é expresso na lei que você perde o direito sobre a sua marca se ela se tornar o sinônimo do produto. Então, vejam, é algo terrível e é algo que, como você deixar de ser o proprietário daquela marca. Então, é o que eu sempre brinco, né? Aquilo que é um sonho para o pessoal de marketing acaba se tornando um pesadelo para o pessoal do jurídico. Porque o que deveria acontecer é uma postura totalmente oposta a essa, de que eu quero que a minha marca seja o sinônimo do produto. É o contrário, eu tenho que sempre querer que a minha marca seja reconhecida, mas como a minha marca, não como sinônimo do produto. E aí aqui a gente tem alguns casos em que este é um duplo desafio para o pessoal de marketing. Por quê? Alguns novos produtos que inauguram categorias que são fruto de uma patente, de uma tecnologia exclusiva, quando eles vão ser lançados, a empresa teria aí um duplo desafio. Como que eu vou nomear aquele produto que não existia antes e qual vai ser a minha marca? Então, aqui, ela deveria pensar muito bem para que, depois que o período de exclusividade que ela tem de uma patente, que são 20 anos normalmente, mas depois desses 20 anos, a patente acaba caindo em domínio público. E qualquer um pode fabricar aquele produto ou prestar, ou adotar aquele processo. Só que o público consumidor, às vezes, acaba sendo só conhecendo aquele produto através daquela marca. E aí é onde surge um grande risco de
que aquele produto se torne conhecido por aquela marca. E aí uma grande dificuldade de como contornar isso. A gente tem grandes marcas que sofrem com isso até hoje. Eu vou usar aqui, por exemplo, Xerox como um exemplo. Uma série de patentes relativas ao processo de fotocopiar, né? E um problema e um investimento milionário em campanhas para falar, olha, não use o verbo xerocopiar, não use Xerox como sinônimo de fotocópia. Então, essas são algumas das cautelas que o titular deveria ter. E aqui eu trago mais alguns exemplos de marcas que flertam com esse risco de degeneração. E aí, esse é um fenômeno que a gente chama de degenerar, porque aquela expressão ela acaba deixando ou perdendo aquela capacidade de identificar aqueles produtos, aqueles serviços, e passa a ser reconhecida pelo público consumidor como a categoria. Então, cotonetes com hastes flexíveis, miojo para macarrão instantâneo, chicletes com goma de mascar, né? Maisena, Band-Aid, Post-it, Bombril, entre tantas outras, né? E aí eu gostaria aqui de mostrar um primeiro vídeo do que eu entendo que não deveria ser feito, né? Esse é uma das questões delicadas, mas eu tinha só aqui que eu vou trazer o link correto. O que o pessoal, e aí é o que a gente sempre fala das cautelas, né? E o que não fazer. Esta campanha, ao meu ver, né, do ponto de vista jurídico, é algo que não deveria ser feito, tá? Vamos um minutinho só. Ô, amor, tá precisando comprar mais hastes flexíveis de plástico algodão nas pontas, hein? E filho, caiu, foi? Aí teve que botar esse curativo adesivo para pequenos ferimentos, né? Pessoal, alguém pegou meu bloquinho de papel amarelo com adesivo de fácil remoção? Quando uma marca vira sinônimo do que faz, não adianta chamar de outro jeito. Encomenda Expressa tem nome. Só Sedex é Sedex. Dona Isis, manda pro Sedex. Claro. Sedex. Desculpe aqui, a conexão aqui caiu um pouquinho. Então, vejam, o que acontece com essa campanha, né? Ela se baseia em todos, ou em alguns casos, em que marcas importantes acabam flertando com esse risco de terem se tornado sinônimos do produto. E o que seria um aspecto positivo é terrível, porque seria a mesma coisa que aceitar que, por exemplo, um outro serviço de correio expresso, né, por exemplo, FedEx, falasse, olha, faça aqui o seu Sedex da FedEx por um outro preço. Então, isso é o que o titular jamais deveria aceitar como ou endossar, né? Esse é um dos pontos que a gente fala. Então, assim, o que fazer, né? É justamente isso, não aceitar a utilização da marca como sinônimo do produto, né? Um minutinho só aqui, perdi aqui o ponto. E o que mais que pode ser feito, né? Toda uma cautela de comunicação, né? E toda uma preocupação dentro da empresa, dentro
de como a marca deve ser apresentada ao consumidor, aos distribuidores, no ponto de venda, nas comunicações internas, externas, né? Ela sempre deve ter o cuidado de ser um adjetivo, nunca um substantivo. Porque aí você indica o que é o gênero, qual que é o termo que identifica o gênero daquele produto e o que é a marca, que vai qualificar aquela espécie. Né? Então, essa deveria ser a primeira preocupação. Né? A segunda, nunca usar a marca no plural, né? Porque aí você identifica que o que eu quero são 10 lâminas de barbear Gillette, não 10 Gillettes, por exemplo. Né? Uma outra questão, né? Não aceitar que aquela marca se torne um verbo. Né? Eu me lembro já há alguns anos, o Google notificou a revista Veja que tinha feito uma reportagem e falava, agora as pessoas estão falando em Gugar. Né? E eles, sabiamente, né, corretamente, ao meu ver, notificaram, falaram, a nossa marca é Google. Né? Fazer pesquisas na internet é uma outra questão. Né? E aí, claro, sempre utilizar aquele símbolozinho, aquela ressalva de direitos que é o R de registrado. Né? E aí, combater todo e qualquer uso impróprio da marca. Então, se aquela marca chegou a ser dicionarizada, tem que ser enviada uma notificação ao dicionário para falar, atenção, esta é uma marca, isso não é o sinônimo do produto. E muitos dos dicionários hoje já estão acostumados a, no mínimo, fazer a ressalva de que é marca registrada. Então, existem aí cautelas que devem ser tomadas se o titular não quer correr o risco de perder aquele direito. Né? E aí, uma marca que eu acho que fez isso muito, muito bem e que procurou aí, vem procurando resgatar a exclusividade e de uma forma inteligente, investindo em campanhas, investindo aí realmente no significado da marca enquanto marca e não enquanto categoria de produtos, é a Jeep. E aqui eu vou passar uma outra campanha que eles fizeram há alguns anos e que me parece assim perfeita. Né? Vamos ver. Tenha orgulho do seu nome. Ele define você. É a sua identidade. Sua marca no mundo. O seu nome carrega uma história que é só sua. Ninguém pode apagar. Nem hoje, nem amanhã, nem nunca. Porque só existe um de você. Só existe um de nós. E é isso que importa no final. Que a sua história seja única. Então, vejam, Jeep, historicamente, já tinha flertado, vinha flertando com outras revistas, publicações, associando Jeep à espécie de 4x4, ou off-road, né? Como se fosse uma categoria de uma espécie, um agrupamento de tipos de veículos, de tipos de carros. Né? Mas eles conseguiram aí, e vêm conseguindo, combater os usos impróprios e deixar claro que, olha, a marca é Jeep. Né? Ainda que existam aí os chamados jeepeiros, exista um Jeep Clube do Brasil, né? Quem só pode usar Jeep, né? Aqueles veículos com a marca Jeep. Então, e tanto assim, as campanhas deram certo, todas as iniciativas deles deram certo, que o NPI reconheceu uma proteção especial, que é a chamada marca de alto renome para Jeep. Ainda que possam existir alguns
usos aí paralelos, né? Demonstrou, com pesquisas de opinião pública, que o público reconhece como marca. Então, é algo aí muito importante de ser feito e que pode aí resgatar o valor, né, e a exclusividade de uma grande marca como essa, por exemplo. Né? Então, acho que esses são alguns dos comentários que eu queria fazer com vocês sobre os principais desejos do pessoal de marketing, mas que acabam encontrando aí alguns óbices na prática no mundo jurídico. Então, uma marca de fácil memorização nem sempre é a ideal ou aquela que vai assegurar mais direitos, mais exclusividade, que vai ser mais facilmente identificada pelos consumidores. E nunca, né, por favor, usem a marca como sinônimo dos produtos ou dos serviços, porque aí você acaba dando um tiro no pé. É algo que eu sei que é difícil para o pessoal de marketing aceitar, mas é uma realidade e pode pôr tudo a perder, né, com um grande custo aí para a empresa. Legal, obrigado, Wilson. Queria passar para algumas perguntas e eu quero fazer alguns comentários aqui antes de passar para algumas perguntas que eu selecionei. Sempre lembrando, né, pessoal, que o negócio é um todo que tem vários aspectos, né, várias, né, facetas, né. O Wilson ele está apresentando uma delas, né, que é a questão de proteção de marca, de nome, mas a gente tem que ponderar na tomada de decisão todos os aspectos, né? Quer dizer, então a gente tem que levar em conta, tem um lado bom, mas, né, às vezes a gente em marketing não necessariamente está olhando o risco, né? Aí ponderar, há riscos que valem a pena ser corridos, mas até para corrê-los, a gente tem que trabalhar em conjunto, em parceria com o pessoal do jurídico, né? Sempre deixar claro isso, né? Tem uma pergunta aqui que é bem interessante, Wilson, que é a questão do uso do sobrenome, né? Então, sobrenomes que viram marcas, né? Fasano, Balduco, Skincariol, e só antes do Wilson responder, eu queria aproveitar só para fazer uma consideração, compartilhar com os participantes uma informação, né? A palavra brand em inglês, que é marca, né, em português, no passado, brand era o ato em inglês de você marcar o gado. Marcar o gado como? Né? Você marcava o gado com o sobrenome do proprietário. Então, pensa aí 500, 600 anos atrás, né, quando o Smith criava seu gado lá no norte da Escócia, não tinha cerca, não tinha mão de obra, não tinha cocheira, a população era pequena, ele, né, queimava lá o seu nominho, né, o Smith, o Jabur, o Machado, na sua vaca, a sua vaca ficava solta ali pelo pasto, pela pradaria, e qualquer hora você procurava o seu gado com o seu nome. Com a Revolução Industrial, quase como uma decorrência natural desse processo, muitas das primeiras marcas se tornaram nomes, né? O Ford meteu Ford no seu nome, no seu carro, o meu carro é o carro do Ford, tinha a vaca do Ford, o Ford fez o seu carro. Balduco colocou Balduco no seu panetone, Skincariol na sua cerveja e assim por diante. Então, é só deixar claro de onde vem esse processo, muito antes, talvez, a gente está tão preocupado com proteção, posicionamento, significado. Agora, né, já que estamos em 2020, como é que fica isso hoje, né, Wilson? Agora a bola está com você, Wilson, para responder a pergunta. Vamos lá. De fato, né, é muito comum você ter marcas importantes, boas marcas conhecidas, que têm como base o nome de família, o sobrenome, né? A questão aí que vai surgir, ou algumas questões que vão surgir, são quando surgem as brigas de família e aquele negócio acaba precisando ser dividido. E é fato, né? O ser humano é um bichinho complicado. E aí você tem um grande princípio nosso, né, que é a liberdade de concorrência. Então, eu preciso aceitar que, se, por exemplo, eram dois irmãos, né, eles brigaram, se desentenderam. Eu não posso impedir um deles de deixar de desempenhar as atividades que é o ganha-pão dele, é o sustento dele. Mas como é que faz, então, com a parte da marca, né? Normalmente, né, o que as decisões, os tribunais têm aceito olha, pode ter a marca quem primeiro registrou, né? Então, e aí vou usar aqui, você falou do Balduco, pode ser Fasano, enfim, você vai ter ali aquela marca registrada para o primeiro.
Agora, eu não posso impedir que o segundo que seja o seu nome, por exemplo, vou usar aqui o Rogério Fazer, né? Que se ele se indispor, ele vendeu a marca para a JHSF, mas ele agora, e se ele não tiver um acordo de não concorrência, né? Porque direito sempre tem aquelas pegadinhas, né? Mas o empresário ele pode fazer isso, ele pode se comprometer a não usar o nome dele por um determinado período de tempo, porque se ele tiver uma contraprestação, se ele tiver um pagamento por isso. Mas imaginando que não tenha havido, então ele não teria como ser impedido de continuar a usar o nome dele, só que o que ele vai precisar é usar o nome dele por completo, para poder se diferenciar daquela primeira marca. Então, você teria, teoricamente, o Fasano e o Rogério Fasano para separar o que é um e o que é o outro, né? É possível. Mas aí, de novo, talvez do ponto de vista de branding, não seja o ideal, né? Porque por que a gente sempre fala, né? Quando que eu vou ter uma marca realmente ou potencialmente forte? Quanto mais exclusiva ela for, ou seja, quanto mais eu for o único a utilizar, né? Qual é o peso da marca Viagra, por exemplo? Bradesco, Tivit, são marcas que elas não têm nenhuma relação com o que elas assinalam, né? E vai ser difícil alguém usar algo parecido sem uma intenção de cópia descarada, né? Beleza. Obrigado, Wilson. Queria só fazer um comentário, né? No chat alguém comentou, eu não conhecia a marca Elbit e Zimex, não sabia que eram fortes. Só fazer uma distinção, quando o Wilson, enquanto advogado, fala de marca forte, né? Ele está falando de proteção de marca. A gente pode ter um nome fraco do ponto de vista de proteção, mas que por conta do processo de entrega de serviço, distribuição, qualidade de produto, ainda assim é uma marca forte. Então, só para a gente ter um jogo de palavras aí um pouco perigoso, né? Existe a força da proteção, né? Existe a força da marca no sentido mais amplo. Então, só para deixar claro para o pessoal de marketing um pouco essa questão. Você queria comentar, Wilson? E aí, deixa eu só aproveitar e pegar um gancho nisso. Via de regra, né? Desculpem, uma marca que que seja profundamente descritiva, ela não poderia ser registrada como marca, né? Mas, como em muita coisa, como quase tudo no direito, tem exceções, né? Então, e esse é um fenômeno que a gente chama do secondary meaning, que é quando aquele símbolo, aquele sinal, pela forma como ele é utilizado, pelo tempo com que ele é utilizado, pelos gastos em publicidade, ele passa a ser percebido como marca, né? Então, ele adquire um significado secundário. Então, por exemplo, o Banco do Brasil, né? Eu tenho alguns bancos brasileiros, mas quando eu falo Banco do Brasil, a gente está tão acostumado com o BB, né? O 001. Mas, sob um certo ponto de vista, né? Vários são os bancos do Brasil, ou brasileiros, né? Então, por exemplo, outro exemplo, Casa do Pão de Queijo, né? Eu posso ter várias casas que vendam pão de queijo, né? Mas, especialmente na região sul, sudeste, a gente tem uma rede de franquia muito forte que vende café, pão de queijo e tudo mais. Agora, eu não vou poder impedir, né? E aí quais são os downsides, quais são os aspectos ruins dessas marcas que a gente chama de fracas do ponto de vista de força distintiva, né? Eu não vou poder impedir ninguém de usar banco em relação a banco, de pão de queijo em relação a pão de queijo, né? Então, são elementos que eu não vou ter uma exclusividade. E é diferente de uma expressão que daí eu chamo de forte, não porque ela seja altamente conhecida, mas uma alta força, uma alta capacidade de distintividade, de exclusividade, de fantasia. Esse elemento não relacionado com aquele produto ou com aquele serviço. Deixa eu aproveitar para construir uma ponte, né, do ponto de vista do branding, da parte de marketing mesmo, em cima do comentário do Wilson, né?
A definição mais oficial de marca que existe fala de identificar e diferenciação. Esse é o papel da marca. Ela serve para duas coisas, né? Então, às vezes o empresário, às vezes não, né? O empresário só vai para o mercado para vender uma cadeira, né? Porque ele acredita que aquela cadeira que ele produz, de alguma maneira, tem algum diferencial. E às vezes ele atropela de qualquer maneira ali na escolha do nome, escolhe um nome que não é protegido, um nome que é difícil de falar, um nome que já está sendo utilizado, como o Wilson disse, né? Que não, por um terceiro e vai ter 1000 dores de cabeça, né? Eu queria voltar numa história, né, para deixar claro quanto o nome é importante, a exclusividade do nome, né? A força da proteção, né? Vocês devem se lembrar, né, até os mais jovens aqui dos participantes, daquele piloto brasileiro de Fórmula 1 que morreu num acidente em Imola, foi tricampeão, o Ayrton Silva, né? O Ayrton Silva foi um dos melhores pilotos da história do automobilismo, né? Qual era o nome dele? Ayrton Senna da Silva. Então, quando ele ganhava uma corrida, né, o Galvão Bueno gritava Senna do Brasil, por que não Silva do Brasil? Porque Silva é muito mais do Brasil do que Senna. Não é que Silva é melhor que Senna, necessariamente, ou Senna é melhor que Silva enquanto nome. Porque se você disser Silva do Brasil, qual Silva? Como ele, o Ayrton Silva, tinha um talento excepcional que o diferenciava, qual foi o elemento, qual foi o nome que ele foi procurar para associar-se àquele talento? Senna, porque era o mais exclusivo. Então, para você se apropriar da diferenciação, você também tem que começar a ser diferente no nome. Se você tiver 2 Ronaldos na seleção, um é Ronaldinho, um é Ronaldão, um é o gaúcho, um é o fenômeno. Você busca, né, o próprio mercado, né, tenta quebrar o galho buscando a distintividade. Portanto, facilite a vida de quem quiser te escolher, né? E só para fechar, você falou da Casa do Pão de Queijo, Wilson, né? Eu lembro, outro dia a gente vai olhando o tempo todo nos exemplos, pensando nos negócios e tal. Outro dia eu fui para São José dos Campos, aí você passa ali na Dutra, tem a Casa da Pamonha, tem o Rancho da Pamonha, tem o Chalé da Pamonha, tem o Castelinho da Pamonha, tem o Sítio da Pamonha, tem sei lá quantos imóveis da Pamonha. E todos eles são verdes e amarelos, né? Então, assim, você acha que está facilitando, mas você está perdendo, de alguma forma, num longo prazo, a possibilidade de se distinguir, né? Enfim, né? Bom, vou passar aqui para mais uma pergunta, né? A pergunta o que eu faço para evitar o uso indevido? Né? Quer dizer, quais são as medidas a serem tomadas diante da constatação do uso indevido? E, né, emendando na pergunta, uma vez constatado o uso indevido, é cabível uma indenização? E como é que isso se calcula? Tá? Então, são duas coisas. Vamos lá. Né? Que medidas você tem uma indenização e como ela é calculada? São duas excelentes perguntas que têm aí vários desdobramentos, né? Primeiro, se você tem a marca registrada, né? Porque esse é quase que um pré-requisito, né? Porque no Brasil, diferentemente dos Estados Unidos, você, para ter direito sobre uma marca, você precisa ter o registro, né? Nos Estados Unidos, em alguns outros países, tipicamente os países do chamado Common Law, você pode adquirir direitos sobre uma marca pelo uso, através do uso. E é por isso que lá eles usam aquele TM ou SM, né, do Trademark ou Service Mark, porque é a marca utilizada no comércio, né, ou a marca utilizada em relação aos serviços. E lá você só pode usar o Rzinho, o R dentro do círculo, se você tiver obtido um registro perante o USPTO. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, a tua exclusividade, ela não surge do uso, ela surge do registro feito perante o NPI. Então, essa é uma primeira questão, e por isso que a gente sempre fala da importância, e eu volto a repisar, a necessidade de fazer uma busca perante o NPI, e aí eu brinco, né, também perante São Google, né, porque hoje a internet ela traz potencialmente concorrentes que possam estar usando e que ainda não tenham depositado a marca, ou que a marca tenha sido depositada, mas ainda não tenha sido publicada. Então, existe toda uma tramitação, né? Então, você fez a busca, tá ok, não achou nada, você deposita, o NPI vai analisar, vai publicar, qualquer interessado pode apresentar uma oposição, o NPI vai analisar essa oposição se tiver existido, e aí ele vai decidir se te dá a marca ou se não, ou se indefere o seu pedido. Se ele você aceitou o teu pedido, você paga uma taxa e aí vai ter a concessão do registro. E aí, a partir daquele momento, você vai ter, por um prazo de 10 anos, aquele registro. E você vai poder prorrogar isso indefinidamente.
Tá? Então, se você tem a marca registrada, tudo isso para falar, se você tem a marca registrada e alguém te copia, o que você faz? Normalmente, a gente começa com uma notificação extrajudicial. Né? Para quê? Tentar, às vezes, quem está copiando sem ter um conhecimento de que você já tem aquela marca. Pode ser um caso de má fé, mas pode ser um caso de coincidência, e aí, se não era um caso tão grave, tão desleal, muitas vezes aquele que estava usando deixa de usar e chega-se a um acordo amigável. Eu diria que, na minha experiência, Marcos, uns 70%, 80% dos casos a gente resolve com essas medidas extrajudiciais. Tá? Agora, eu posso ter casos muito mais graves. Eu posso ter casos e aí de produtos que estão sendo falsificados, né? Que aí é o sujeito que... eu já tive casos aqui de gente falsificando camisinha, falsificando DIU, que são produtos muito delicados e que uma notificação não vai surtir o efeito que você precisa, que é retirar aquele produto do mercado, porque se não tiver qualidade, aí a tua imagem está comprometida, você pode ter dores de cabeça muito maiores. Então, aí talvez o caminho seja já ir direto para o judiciário, pedir uma busca e apreensão total daqueles produtos que estão sendo comercializados. Né? Podem existir outros caminhos, uma ação de violação da sua marca, em que vai ser feita uma perícia, enfim, aí você vai ter um leque de medidas, tá? Tanto na esfera civil quanto na esfera criminal, porque são crimes, né? Violação de marca e concorrência desleal. Então, existe também esse caminho, esses outros caminhos. Tá? Dependendo, aí eu sempre falo, dependendo da gravidade que é o caso que está em discussão. E aí, com relação à indenização, existe sim uma previsão na nossa lei, a nossa lei de propriedade industrial, ela traz 3 critérios. Né? O primeiro é quanto o titular da marca teria ganho se tivesse licenciado a marca. Segundo é quanto o contrafator, o sujeito que violou a marca, obteve de lucro. E o terceiro critério é quanto que o titular da marca teria ganho se não tivesse havido a violação, porque pode ser uma perda de mercado, né? Que às vezes o que ele perdeu de mercado é maior do que o outro teve de lucro e pode ser maior do que ele teria se ele tivesse ele teria recebido se ele tivesse licenciado. Então, são esses 3 critérios, e a nossa lei fala que vai ser aquele que for mais benéfico ao titular da marca. Então, existe isso, e existe também tanto na doutrina quanto na jurisprudência uma quantificação por danos morais, dependendo do que é o caso. Então, a gente pode ter essa que a gente chama dessa parte patrimonial dos danos que aconteceram e também por uma violação que seria um caráter mais subjetivo, o aspecto moral. Tá? Obrigado, Wilson. Temos mais 2 perguntas para fechar. Uma bem pontual, que é com referente ao nome de marca Foro de Minas, tá? Que é pão de queijo, dentro da categoria se ele é evocativo, se ele é sugestivo, arbitrário ou fantasioso. Vamos lá. Naquela classificação do NPI, né, o que a gente vai ter? Eu tenho uma marca que seja fantasiosa, se ela não tiver se ela é formada por uma expressão não dicionarizada. Neste caso, eu tenho aí 2 palavras, aliás, né, um conjunto formado por 2 palavras que são dicionarizadas. Forno, né, e Minas, que poderia ter um sentido de mineração, mas que no caso aqui seria evocativa de uma região, né, de um estado. E aí isso usado em conexão, em associação com queijo, pão de queijo, evocaria essa localidade que é uma indicação aqui no Brasil para queijos, né, que se tornou conhecida, é um nome geográfico que se tornou conhecido por queijos. Então, eu entendo que ela seria evocativa e não arbitrária. Porque o que seria, nessa classificação do NPI, uma expressão arbitrária, uma marca arbitrária? É
um termo dicionarizado, mas usado fora do seu contexto. Então, seria como eu usar maçã para computadores, que é o caso de Apple, né? É um termo dicionarizado em inglês, mas usado fora do seu significado. Então, é uma marca aí arbitrária. No caso aqui, Forno de Minas, ela seria evocativa. Tá ótimo. Obrigado, Wilson. E a última pergunta, né? Ela se compõe em duas partes. Quanto tempo decorre, em média, né, entre o depósito e a concessão do registro? E o que se recomenda durante esse período? Esperar ou começar a utilizar? Vamos lá. Hoje em dia, o NPI tem demorado de 7 a 8 meses, se não houve oposição, para analisar um pedido de registro. Isso é relativamente, não demora tanto quanto costumava demorar. O NPI chegou a demorar 5 anos. Então, hoje ele tem corrido bastante para poder fazer frente a um tratado internacional que o Brasil aderiu. Então, ele tem seguido essa média de 7 a 8 meses. O que eu recomendo aos meus clientes, né? Como todo pedido de registro ele é publicado, né? E essa publicação ela tem acontecido em cerca de 3 semanas a 1 mês do pedido de registro. Tá? Então, o que eu recomendo? No mínimo, você espera o seu pedido ser publicado e decorrer o período de 60 dias da publicação, que é o período em que alguém pode oferecer uma oposição. Por quê? Então, nessa janela, que seria uma janela de praticamente 3 meses, você já teria uma ideia se alguém se opôs ao seu pedido e, normalmente, se é um caso muito gritante, se é um caso de, assim, que prejudica alguém, ou que alguém se sente muito prejudicado com o seu pedido, ele, além de oferecer oposição, ele costuma também notificar para que você retire o pedido. Então, eu diria que, assim, aguardar essa janela, né, da publicação e depois os 60 dias pós-publicação é muito prudente e só iniciar após isto. Tá? Perfeito. Agora, uma busca bem feita, ela também ajuda a dirimir esses riscos. Tá? Só que, e esse é um último comentário, nenhuma busca é 100% segura, porque sempre existe uma defasagem entre o momento que você fez a busca e aqueles pedidos que já estão no NPI, mas que não foram ainda publicados, que é esse delay de 3 semanas a 1 mês. E eu já tive casos em que não existia nenhuma má-fé, mas que simplesmente uma coincidência, né? Ou pelo menos a gente prefere acreditar que tenha sido uma coincidência em que, no momento que foi feita a busca, não foi detectada aquela anterioridade, porque ela ainda não tinha sido publicada. Então, nenhum resultado de busca, e aliás, se alguém um dia fala, não, a minha busca é certeira, ela só pode ser certeira se ela for ruim, no sentido de que, assim, já tinha alguém e você não vai poder usar aquela marca. Tá? Perfeito. E só para deixar claro, né, o jurídico, ele normalmente não participa da criação de nomes, mas ele está com um papel importante para avaliar a possibilidade de registro de nome. A gente, quando faz criação de nome, né, consultoria, eu sou sócio numa consultoria, né, hoje o pessoal da criação, né, a gente tem consultores de identidade verbal, já fazem uma busca preliminar que evitam, né, aquelas coincidências absurdas, e depois da seleção final, antes daqueles nomes serem escolhidos, a gente consulta o cliente, normalmente faz uma consulta, um parecer de registrabilidade, né, do advogado, né, do escritório com o qual ele está acostumado a trabalhar. Né? E, obviamente, 100% de certeza não é, mas você evita riscos desnecessários. Né? Então, tem aquelas coisas que você sabe que vai dar problema. Então, essas você... E aquelas, você investe naquelas que atendem o objetivo mercadológico e que tem pouca probabilidade de gerar problema e maiores chances de sucesso de você obter a proteção. Né? Então, trabalhar junto é importante para o sucesso conjunto do negócio, né? Porque essa é a ideia. E também porque, né, Marcos, é muito mais barato você parar ali, né, embora fosse aquela marca sonhada, né, para voltar ao tema, né, mas é melhor parar ali do que você começar a usar e depois ter uma ação judicial, ter uma indenização gigantesca, né, fora os custos com o que foi a percepção do consumidor e a troca daquele produto. Né? A gente já teve casos com clientes, né, que
se apaixonam pelo nome, e a gente pede para evitar se apaixonar pelo nome. Os nomes que são levados numa lista final, eles já passaram por uma análise prévia, mas ainda não é uma análise do advogado que vai fundo, né? E aí depois eles falam, não se apaixona ainda, né? E daqueles 5 a 7 que vão para a análise final, tem uns 3 ou 4 que voltam gongados pelo advogado, né? Ou voltam com aquela recomendação, olha, talvez o registro misto seja possível, etc. e tal, né? Às vezes o cliente diz aquela, mas eu tinha gostado tanto, né? Que tristeza. Eu falei, pensa em quanto você vai economizar. Quanto tempo você... Olha que boa notícia, olha só quanto tempo a gente vai economizar, quanto dinheiro a gente vai economizar. Custou tão pouco esse parecer, porque não é de fato caro, né? Não. E um processo é tão caro, né? Um processo é tão desgastante, né? Você não fez, já fez a embalagem, já fez tudo, né? Eu brinco que, proporcionalmente, o que se cobra por uma busca de marca é a coisa mais injusta. É verdade. Porque é um trabalho que pode ser um divisor de águas terrível, né? Essencial para o sucesso daquele projeto, e se cobra ali uma mixaria. Mas, enfim... É uma informação pela qual, de muita relevância, quase como pega essa estrada que não tem o precipício e pega aquela outra ali, né? E você cair no precipício vai ser bem caro. E, de fato, um parecer não custa caro. Mas, enfim, né? Um bom escritório pode dar um parecer de qualidade, um investimento relativamente pequeno em relação ao valor que tem, e se lá na frente alguma coisa, né, não funcionar, você já está trabalhando com alguém que conhece um pouco o teu negócio e assim por diante. Mas você tem razão, né? Quer dizer, é muito pouco para o tamanho do valor que tem uma informação correta de um parecer jurídico, né? Muito bem. Eu queria agradecer mais uma vez o Wilson, né, por conversar um pouquinho conosco. Eu vou compartilhar. Obrigado, Wilson, foi legal como sempre. Eu queria compartilhar uma tela final aqui para a gente. Deixa eu só ver se eu encontro ela aqui. E, basicamente, né, deixa eu caminhar aqui um pouquinho para o final. Opa, perdi aqui a tela. Mas, Marcos, eu é que agradeço mais uma vez o convite, a oportunidade. Foi uma honra estar aqui. Fico aí à disposição para qualquer dúvida que surja, alguma pergunta que não tenha sido respondida aí. Fiquem à vontade para entrar em contato comigo. Ótimo. O e-mail do Wilson está aqui embaixo, né? wjabur@smabr.com. Quem quiser pode entrar em contato, mandar um e-mail para ele, enfim, tirar alguma dúvida adicional, manter contato por qualquer interesse que tenha. E também queria deixar aqui os contatos dos nossos cursos, que são os MBAs de Marketing da FIA, que são 3, o MBA de Marketing, que está começando uma turma hoje, exatamente agora, enquanto nós estamos conversando aqui, tem uma turma começando, e o MBA de Marketing Branding, que também está começando uma turma hoje, mas ainda dá tempo, se alguém quiser entrar. Tem aula hoje e aula quinta-feira. O MBA de Marketing Moda, que é outro MBA que não está começando uma turma agora, mas que vai começar provavelmente em março do ano que vem. Então, os nossos contatos, contato da Joana, o telefone dela, o MBA do curso, para quem quiser manter contato, quiser pedir uma minuta do curso, o programa e assim por diante. Beleza? Muito bem, Wilson, obrigado mais uma vez. Obrigado ao Aguinaldo, que está aí no back-office, da área de eventos da FIA, da área técnica do audiovisual. Obrigado a todos os participantes e participem, né, dos próximos webinars da FIA, que sempre temos temas interessantes. Vocês são todos muito bem-vindos. Obrigado a todos e uma boa noite. Tá? Obrigado, boa noite.